Primeiro, você deve deixar no Brasil uma pessoa responsável, se você tiver coisas para resolver no Brasil, deixar alguém, se possível, com uma procuração. Já falei sobre esse assunto aqui uma vez e vou voltar a repetir. O meu pai, por exemplo, ficou com essa procuração de plenos poderes e em 2007 ou 2000, já não lembro, 2007, 2006, eu tinha uma moto no Brasil que, pô, vendia há 10 anos atrás ou 15 anos atrás e de repente surgiu uma multa, acho que foi uma multa ou foi um IPVA que apareceu lá. Depois de 10 anos apareceu um IPVA, eu estava morando em Portugal, tá? Esse exemplo é minúsculo, você imagina coisas podem ser mais graves. E aí o que aconteceu? Se eu não tivesse no Brasil alguém com uma procuração, fatalmente eu ia ter que ir ao Brasil. Hoje em dia talvez consiga se resolver pela internet, talvez, mas há 10 anos atrás não. Eu tinha que pegar um avião, ir no Brasil, levantar lá o IPVA, o boleto, pagar o boleto e pegar o avião e voltar. Então você imagina, sei lá quanto é que foi, R$ 400 na época, ou R$ 300, já não lembro. Foi uma coisa assim. Imagina, eu ir para o Brasil e voltar, gastar R$ 3.000, R$ 4.000 de passagem para pagar um boleto de R$ 200 ou R$ 300, entendeu? Então, bastante importante. Deixa alguém com uma procuração para te ajudar nessas situações, tá? Banco, se você vender o carro, às vezes aparece uma multa, entendeu? É bastante importante você fazer isso, tá? Depois, uma outra coisa importante, não se esqueçam que o RG e o CPF aqui em Portugal não vale nada. Já tive várias perguntas sobre isso e vou voltar a frisar aqui. Os documentos que funcionam aqui em Portugal é só o passaporte, ok? E eventualmente você pedindo aqui, ou você vem morar aqui, ou você vai pedir um visto. No caso, por exemplo, você vem entregar o visto aqui, o D7, o D2, você vai ter que trazer o registro criminal. Então são as duas coisas que você vai ter que trazer aqui, o passaporte e eventualmente o registro criminal. Se você vier de turismo, não é preciso, tá? Você não tem que trazer registro criminal, como é óbvio, né? Mas se você vier aqui, por exemplo, e depois que você chegar, você vai manifestar o interesse de morar em Portugal, fatalmente você vai precisar. Agora, você pode pedir aqui, como é óbvio, né? Você pode esperar e pedir aqui em Portugal. Só que você vai pegar fila, né? Uma confusão. Se você puder trazer, eu acho que tem prazo de 3 meses ou 6 meses, acho que, não sei se mudou na época, na minha época eram 6 meses, agora acho que são 3, não sei, quem puder me confirmar, pode dizer aí, tá? E por último, a carta de motorista, né? Não esqueça que a carta de motorista ela é válida aqui em Portugal. Você estando residente em Portugal, você pode trocar pela carta portuguesa. Mas você primeiro tem que estar residente em Portugal e tem que estar dentro do prazo de validade, tá? Da carta brasileira. Já apanhei vários clientes que chegaram aqui. O processo para se legalizar demorou um pouquinho e quando legalizaram, a carta de motorista estava vencida. Então, o que aconteceu? Teve que fazer a escola de condução, a escola de motorista, a gente chama aqui escola de condução, em Portugal, tá bom? Então, veja bem, RG e CPF não vale para nada, tá bom? Pergunta, né? Depois eu respondo, Carla. Espera só um pouquinho que eu já respondo, tá? A sua pergunta sobre o passaporte, ok? A CNH, como estou aqui escrevendo, vale por mais ou menos são 6 meses, mais ou menos 6 meses. Mas eu acho que talvez seja interessante, como você não. Imagina que você vem com a carta brasileira. A carta brasileira, se eu não me engano, ela serve aqui no máximo em Portugal por 3 meses. Ela tem validade de 6 meses, mas se você não sei. Porque lembra uma coisa, você supostamente só pode ficar aqui 3 meses. Então, por mais que ela vale 6 meses fora do Brasil, quando você, infelizmente, se você ficar irregular em Portugal, você está fora desses 3 meses, concorda? Aí ela já não vale mais, ok? Depois lembra o seguinte, essa carta de motorista, isso são coisas que as pessoas não pensam.
essa carta de motorista brasileira, ela serve nos países que têm acordo com o Brasil. Há países na Europa que não têm acordo com o Brasil. Então imagina, eu não sei, eu vou dar um chute aqui, tá? Você pega um avião, você está aqui de turismo ou já conseguiu seu documento, mas ainda não trocou a carta brasileira pela portuguesa. E aí você, eu vou para a Itália, acho que a Itália tem acordo, mas pronto, eu vou para a Áustria, ou eu vou para a Alemanha, ou eu vou para Luxemburgo, e aí você não tem validade essa carta. O que que eu faria? O que é que eu fiz quando eu vim para cá? Eu fiz aquela carta internacional, entendeu? Que eu, se eu não me engano, na minha época tinha validade por um ano. Não sei se mudou. Alguém puder me ajudar aí? Eu estou falando de 15 anos atrás, ok? Mas a carta internacional ela tinha validade por um ano, ok? Então, talvez seja interessante, primeiro, você avaliar essa situação e ver se realmente você pode fazer essa carta de motorista, tá bom? E por último, lembrar que quando, mesmo você vindo para se legalizar ou mesmo se legalizando, você vai precisar ter no Brasil um endereço, uma morada. Por quê? Quando você for fazer NIF, entregar documento no CEF, etc e tal, eles vão fatalmente, inicialmente, te pedir a morada ou de Portugal, que muitas vezes a pessoa não tem essa morada, porque ela chegou agora e não conseguiu alugar nada, ou a morada do Brasil. E já aconteceu, foram poucas vezes, é verdade, a pessoa, vendeu tudo, fechou a mala, veio embora e depois ficou sem endereço no Brasil, tá? Cuidado com essa situação, porque você fica no limbo e fica bastante complicado, tá? Então, isso são coisas que você deve avaliar quando sair do Brasil. Há outras que a gente pode falar outro dia, a venda do imóvel, carro e etc. Mas isso aí tem a ver com coisas pessoais, mas enfim, não vale mais na Europa a carta. Ah, ok, então mudou, Gustavo. Obrigado, cara, obrigado. Não sabia disso, tá? Olha só, o Gustavo está falando que a carta internacional desde janeiro de 2018 já não vale na Europa. Obrigado, cara, não sabia. Então fica aí essa dica, tá? Então o que eu falei, esquece. Até 2018 valia, uma pena, porque aquela carta dá para usar um ano, pelo menos dava, né? Então isso antes de sair do Brasil. Quando você estiver chegando em Portugal, o que é que você vai precisar? Endereço do Brasil para fazer NIF, vai precisar fazer o NIF. Eu costumo brincar que sem o NIF você não faz nada, né? Aliás, eu fiz um vídeo uma vez que chamava-se A Sua Vida Começa Depois do NIF, né? E é verdade. Então, sem o NIF você não faz nada. Então, chegando em Portugal, você vai precisar, mesmo quem vem como português ou como quem vem como brasileiro, etc., vai precisar do NIF. O NIF é o CPF. Para quem não sabe, às vezes eu falo e é um erro meu achar que todo mundo que está me ouvindo aqui, já são 130 pessoas, 140 quase, acha que já sabe o que é o NIF. O NIF é o número de identificação fiscal. Esse seria o nosso CPF, tá? Então imagina, no Brasil, você não consegue fazer nada sem o CPF. E aqui é igual. Sem o CPF, sem o NIF, você não consegue abrir conta no banco, não consegue alugar um apartamento, não consegue comprar um carro. É muito complicado, tá? Então, chegando aqui, tem que ter o NIF. E aí, ou você tem um endereço de Portugal, que muitas vezes é difícil, e atenção, que endereço de Airbnb não vale, endereço de hotel não vale, não vai conseguir, ok? Então você tem que ter o endereço do Brasil, e aí não façam aquilo de vender tudo, fechar a mala e ficar no limbo, tá bom? Então, vejam bem, chegou em Portugal, NIF, e esse é o ponto mais importante. Depois vai precisar do NIS, que seria o nosso número do INSS, vamos dizer assim, tá? Que é aqui a Segurança Social. E depois, o mais importante, assim que você chegar, é você se cadastrar, vamos dizer assim, se registrar num centro de saúde. E aí você vai precisar das duas coisas, do número do NIS e do NIF, ok? Então...